Oi pessoal, eu sou o Jordan da Probat e eu gostaria de convidá-los a, durante esse vídeo, conhecer um pouquinho mais do torrador. Ao longo desse vídeo a gente vai focar na apresentação do novo software, qual o nível de interação entre o software e a torra, os parâmetros de correção e todas as demais ferramentas que o software possibilita. A gente vai fazer uma recapitulação das novidades mecânicas que acompanham esse novo torrador. Para começar, ele tem um sistema melhorado de isolamento térmico, uma nova solução que possibilita um isolamento maior entre a parte interna do cilindro e o exterior, garantindo assim que nenhum calor externo dissipado pelo equipamento ou proveniente do ambiente tenha contato com o café durante o processo de torra. Ele também tem uma liga de ferro fundido otimizada, melhor do que a segunda geração, que garante uma melhor eficiência térmica, assim, uma transferência de calor com coeficiente convectivo maior e então um consumo de gás menor. Então esse torrador ele é mais econômico do que a série antiga. Paralelamente a isso, nós temos 3 termopares, então você consegue acompanhar o desenvolvimento da temperatura de entrada no cilindro, a temperatura da massa do café e também a temperatura de saída do exaustão. Então assim você consegue visualizar bem o gradiente de temperatura dentro do cilindro durante a torra. E agora é possível, com inversores de frequência, que você module durante a torra o teu fluxo de ar e também a rotação do teu cilindro. Então pessoal, aqui a interface do software, ela funciona no navegador, não é mais um software a ser instalado no computador. Ok? Esse aqui são os parâmetros de uma torra de teste que nós fizemos e agora nós vamos transformá-la em receita e torrar de forma automática no torrador. Então, esses são os parâmetros da torra, ok? Nós já vamos explicar cada um certinho, mas aqui para vocês terem uma ideia, essa primeira linha vertical amarela, ela faz menção a preenchimento do cilindro com a massa do café. A segunda linha, Color Change, foi aproximadamente o Yellow Point. Aqui na terceira linha vertical foi o início do primeiro crack. E a última linha foi o final do primeiro crack. Então, uma vez que eu desenvolvi esse perfil de teste, provei o café e ficou adequado e eu quero padronizar isso, eu quero transformar isso numa receita, esses são os próximos passos. Eu vou completar e salvar. Agora, isso não transforma numa receita, mas sim habilita essa torra a ser arquivada no meu histórico. Então, quando eu vou na aba das minhas receitas, eu venho na aba do histórico, eu vejo aqui, essa foi a última que nós fizemos. Vocês podem ver a temperatura de preenchimento, a temperatura final e também o tempo de torra. Eu seleciono ela. Aqui está sintetizado todos os parâmetros. Esses foram os parâmetros que eu escolhi para acompanhar a torra durante o processo. Então eu escolhi o tempo de torra, o tempo de desenvolvimento, a minha temperatura do produto, da massa do café, a minha temperatura de exaustão, o meu ROR, que é o meu desenvolvimento de temperatura numa taxa de tempo, ali a gente vê em graus Celsius por minuto, e também o meu fluxo de ar, que ele é dado por uma diferença de pressão interna no cilindro. Então, uma vez que eu seleciono o meu histórico com a estrelinha, eu vou em receitas, criar uma nova receita. Aqui eu coloco o nome dessa receita. Aqui eu posso cadastrar o grão verde que eu utilizo nessa receita. Como nós ainda não cadastramos, vamos fazer aqui. No nome desse grão verde, a gente vai colocar o nome de uma fazenda arbitrária, país de origem, a variedade do café. Eu gostaria de relembrar que todos esses dados, eles são fictícios, é somente uma ilustração. Aqui uma altitude de aproximadamente 1000 metros e natural. Então aqui ele já selecionou que essa receita vai trabalhar com o grão verde da fazenda Santa Quitéria, ok? Aí eu vou na referência de gráfico
e seleciono o gráfico do meu histórico. Aqui ele já carregou os parâmetros. A gente fez com 3 quilos. Nós ainda não pesamos, então a gente não consegue calcular a eficiência. Aqui estão os dados. Então eu vou, uma vez que eu não queira alimentar mais nenhuma informação, é só salvar a receita. Ok? Agora só um processinho interno. Eu vou retirar o café torrado, ele já esfriou, ok? Se vocês podem acompanhar ali na tela, eu vou desligar o ventilador do esfriador. Então, pessoal, agora a gente vai começar uma torra automática. Então, o primeiro passo é ir na aba das receitas e selecionar a receita que nós desejamos. No caso, essa do vídeo que nós acabamos de gravar. Eu vou iniciar a receita, né? Então aqui ela vai carregar todos os parâmetros dela, ok? Aqui vocês conseguem acompanhar os dados. Ali ele já está no automático. E então a gente já vai iniciar a torra. Eu vou vir aqui para despejar o café. Então, pessoal, a hora que iniciar no 180, a gente vai apertar o Start e eu vou despejar o café, ok? Aí eu terminei o preenchimento. Então, aqui ele se dá o desenvolvimento da minha curva atual sobreposto ao desenvolvimento da minha curva da receita. Eu só vou desligar aqui o meu ventilador do esfriador e o meu mexedor, que eu tinha deixado ligado. Então aqui a gente está vendo como a torra atual está se desenvolvendo ao longo da minha receita. Esses foram os parâmetros que eu pessoalmente escolhi para trabalhar. O tempo de torra, o tempo de desenvolvimento do crack, a temperatura da massa do café. Essa temperatura vale uma ressalto. O Thermopar, que faz o registro dela, ele tem uma nova posição onde ele está com um contato maior na massa de café. Então ele tem uma verificação muito mais precisa se comparado ao Probatone Series 2. Tá? Eu escolhi também a minha temperatura de exaustão, o meu ROR, que é a minha taxa de desenvolvimento de temperatura com o passar do tempo, e também o meu fluxo de ar. O acompanhamento do fluxo de ar ele é dado devido a uma diferença de pressão, então ele é dado em milibar. Tá? E aqui a gente consegue acompanhar o desenvolvimento do meu perfil. Vocês podem ver que a curva vermelha ela já está sobreposta à curva tracejada, ou seja, o desenvolvimento da temperatura da massa de café ele já está igual tanto da receita quanto da curva atual. Aqui existem duas curvas que elas estão numa cor mais discreta. Essa curva em verde aqui, que ela está em uma linha reta, ela faz menção à modulagem do drone speed, da rotação do teu tambor. E a curva num tom bege, ela faz menção ao fluxo de ar, ok? Se eu modelar ali, eu vou ter uma diferença de pressão relativamente diferente e vou acompanhar naquele fator. Aqui ele está chegando próximo ao Yellow Point e vale destacar aqui o comportamento do queimador. Vocês podem ver que ele tem um comportamento não mais linear e sim pulsante, de forma como ele faz correções em frações de segundo e trata cada fração de segundo como um momento de correção.
Aqui está chegando próximo a nossa mudança de cor para atingir o yellow point. Ó, ali foi quando a curva da receita atingiu o yellow point. Aqui também nós chegamos próximos do yellow point. Então eu vou marcar lá a mudança de cor. Tá? Essa curva no azul, numa tonalidade mais viva, ela é referente ao meu ROR, ao desenvolvimento da minha temperatura, né? Que agora está em 11 graus aproximadamente por minuto. Isso significa que a cada minuto a massa de café vai subir 11 graus de temperatura. É interessante que agora você tem um acompanhamento instantâneo de cada medida. Então, quando você estiver desenvolvendo uma receita, você tem um tempo de resposta muito maior e você pode corrigir erros ou algum parâmetro inadequado durante a torra com uma precisão muito maior. Vocês podem verificar como realmente é muito diferente o comportamento da vazão de gás para o meu queimador nos dois processos, a da receita e a da torra atual. Mas isso influencia num perfil sobreposto da massa de café. Nós escolhemos para trabalhar como fator mandatário na receita a massa do café. Então, o software ele sente a liberdade de tomar todos os outros fatores e fazer correções para que a curva da massa de café, da temperatura da massa de café, seja sobreposta. Eu vou acompanhar um pouco o desenvolvimento do café. Esse café ele dá o crack em aproximadamente 170 graus. Vocês podem verificar que o queimador ele faz correções tanto em grande quanto em pequena variação, de forma a buscar o desenvolvimento exatamente a cada fração de segundo. Aqui ele já está a 172 graus, já teve o início do primeiro crack. A partir do momento que eu aciono o início do primeiro crack, eu começo a ter o cronômetro do meu tempo de desenvolvimento. Ok? E vocês podem verificar que durante a maior parte do processo de torra praticamente foi sempre sobreposta. E se por alguma variedade de densidade, umidade do café, esse é um café de testes, né? Quando ela oscilou, o queimador ele teve uma atuação maior buscando a adaptação, e quando estava exatamente sobreposta, as alterações são menores. Tá? Aqui, como já vai chegando próximo ao final do crack,
Eu já vou acionar o meu esfriador e também o meu mexedor para fazer o esfriamento do café quando a receita acabar. Aí agora eu vou despejar o meu café. E aqui mais uma vez o software me dá a opção entre completar e salvar essa torra, mesmo ela sendo automática, no histórico, ou descartar essa torra. Se por algum motivo, falta de gás ou elétrica, ela foi uma torra que não foi executada da maneira adequada, eu posso descartar essa receita. Vou completar e salvar aqui. E aqui ele dá os parâmetros da minha... Se eu pôr o mouse em cima das curvas... Então agora eu vou lá na minha aba de receitas, no meu histórico, eu vou abrir os parâmetros dessa torre. E aqui eu consigo ter uma análise, uma discretização dela a cada segundo. Bom, pessoal, vamos só comparar o café da torra atual com a torra da receita. Eu vou ver uma melhor forma aqui. Não sei se vocês vão conseguir verificar. Essa é a torra atual e essa foi a torra onde eu desenvolvi a minha receita. Aqui eu vou colocar ele junto. Mas claro que nós vamos testar, provar e verificar se o sensorial realmente é o mesmo. Porque o projeto do novo P5 é para que você tenha exatamente os mesmos perfis de bebida torrando de forma automática.